Oi, oi, tudo bom? Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Nosso tema da live de hoje: consultoria gratuita de sono 2. Oi, e aí, tudo bom? Giovana, Fabrícia, tudo bom com vocês? Deixa eu só ajustar aqui, gente. E aí, sejam bem-vindos aqui nesse momento de live. É tão bom, né? Uma livezinha assim de vez em quando. Tirar as dúvidas de vocês. Tudo bom? Tudo bom, Bárbara? Fabriciane? Tudo bom? Gente, hoje nós vamos dar continuidade às respostas, né, das perguntas que vocês fizeram, tanto na caixinha de perguntas, como eu vou dar oportunidade para vocês entrarem ao vivo comigo, tá certo? Se você quer que eu quer entrar ao vivo comigo, faz a solicitação, tá bom? Vou só ajeitar aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, obrigada, Rainara. E aí, como é que tá? Como é que tá aí sendo o soninho da princesa? Já vai dar certo, né? Então, gente, lembrando para vocês que se vocês conhecem alguém, uma mãe ou uma futura mamãe que tá aí interessada em saber mais sobre a maternidade e tudo, é super importante que você passe esse aviãozinho aí, compartilha com ela, porque vai ser de grande valia, né? Porque quando as mães, futuras mamães até, elas começam a ter informações antes do bebê nascer, é bom porque elas já estão assim mais preparadas para a chegada do bebê, tá bom? Então, e aí, Renata, Franklin, Sângela, tudo bom? Gente, eu queria que vocês fizessem as perguntas aqui. Enquanto isso, enquanto vocês estão aí entrando, eu vou responder. Belinha tá dormindo, Rainara? Ótimo! E aí, eu vou responder aqui algumas perguntas na caixinha, certo? Da caixinha de pergunta. Aqui. Poliana, a partir de quantos dias de vida podemos começar a rotina de sono? Olha, gente, desde que o bebê nasce. A rotina, como eu disse, não é você fazer horários regrados, não é você fazer com que o bebê mame a cada 3 horas. Não é isso. Ai, chorou, botou no peito, chorou, botou no peito também. Isso também não dá. Por quê? Porque você precisa aprender como é que você faz rotina num bebê. O bebê recém-nascido, a rotina dele é totalmente diferente, não é? Porque ele acabou de nascer, ele tinha uma rotina intraútero. Então é importante que você, desde o primeiro dia, quando eu vou na maternidade, orientar minhas pacientes, ai, gente, olha aqui, você vai fazer esse passo a passo. E aí vai depender do que você quer. Geralmente você faz uma sequência. O bebê acordou, você quer trocar a fralda, isso nos primeiros dias, né? Você quer trocar a fralda, depois quer amamentar, depois bota ele em pezinho e vai dormir. Então toda a vida você faz isso, entendeu? Pra quê? Pra que ele entenda que depois que ele troca a fralda ele vai mamar e tudo.
Lógico que depois de alguns dias, certo? Essa rotina pode mudar. Mas o bebê recém-nascido, até 28 dias, ele tem uma rotina diferente. E você vai colocando devagarinho, porque também não é no primeiro dia que você vai conseguir colocar tudo em prática, certo? Por isso que é importante, se você está gestante, é importantíssimo que você tenha na sua mente isso. O bebê nasceu, então eu vou fazer assim, ó, vou fazer assim, assim, assim. Toda vida que ele acordar, eu vou fazer isso, isso, isso. O bebê, quando ele nasce, ele não sabe ainda o que é dia e o que é noite. Então, ele pode ficar muito tempo acordado durante a madrugada. A maioria dos bebês choram, né? Choram bastante, ficam muito espertinhos na madrugada. E durante o período da manhã, é dormindo, dormindo, que você não consegue acordar para amamentar. Então, você tem que criar algumas estratégias para que ele possa acordar e mamar, tá certo? Deixa eu ver aqui outra perguntinha. Enquanto vocês estão aí perguntando, estão aí fazendo as suas perguntas, gente, olha, se você tá aqui comigo, perguntem, porque esse é o momento. Se não tiver pergunta, eu vou terminar a live, né? Então aqui, enquanto isso eu tô respondendo aqui as mamães. Poliana, bebê de 5 meses, só dorme na rede, em cima de mim. Não consigo colocar no berço. Como é que um bebê dorme na rede, em cima de você? Me diga. Como é que você faz para ele dormir em cima de você? Ele disse assim, mamãe, eu quero dormir em cima da senhora, na rede, me balançando. Ele disse isso? Ou você, assim, ingenuamente, achou que ele só dormia desse jeito? Não é isso? Por isso que um bebê com 5 meses, gente, olha, um bebê, cada mês que passa, o seu bebê ele vai ficar diferente, entendeu? Ele não vai ser mais aquele bebezinho. Em relação à mamada, o bebê recém-nascido, ele mama ali bem quietinho, para, demora só para mamar, certo? Só que quando o bebezinho ele começa a crescer, ele vai mamar, mama, termina de mamar, ó, pá, fica acordado. E aí o que é que a mãe acha? Que ele não encheu a barriga, porque ele ficou acordado. Ele nem tá chorando, mas ele ficou acordado. Aí o que é que a mãe acha? Que ele tá com fome. Aí tome peito até o bebê dormir. Então isso vai criando uma associação. O bebê começa a criar associações. Ah, não, é porque eu tenho que mamar para dormir. E quando o bebê faz 3 meses? Aí tem também os saltos, né? Ah, e o salto de desenvolvimento, o pico de crescimento. Quando a gente... é para botar o bebê para mamar mais vezes no pico de crescimento? É, para botar para o bebê mamar mais vezes. Mas não precisa, todas as vezes que ele for mamar, ele ter que adormecer mamando. Entenderam? Então, quando o bebê faz 3 meses, 3 meses e meio, 4 meses, sabe como é que ele mama? Nadando no seco, pá, pá, fica mexendo e puxa o bico e faz assim, e mama, e com 2 minutos ele tira a boca do peito e olha quem é que tá passando e tudo. É totalmente diferente. Ele vai voltar a mamar do jeito que ele mamava com 1 mês? Não, entendeu? Ele não vai. Então é importantíssimo que você entenda que o seu bebê, todo dia, ele está entrando em em desenvolvimento, ele está ganhando habilidades. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que ir ajustando tudo isso conforme o crescimento dele, tá certo? Então, o bebê que dorme na rede em cima de você é porque ele aprendeu assim. E como é que eu faço para dormir no berço? É ensinando, não tem outra forma. Ah, mas ele não gosta. Aí é diferente. Ele não gosta porque ele não sabe que você quer colocá-lo lá para ele dormir. Então, isso tem todo um passo a passo, tá certo? Para poder ele aprender a dormir. Ok? Então, não consegue colocar no berço,
por conta de várias associações. E bebê de 5 meses é sabido, viu? Ele não tá nem aí. Ele quer ficar assim, ó. Eu quero é ficar aqui no colo da minha mãe, dormindo aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Polly, minha bebê tem 4 meses e acho que a janela de sono dela é maior que o padrão. Tem problema? Nenhum. Nenhum. Observe a sua bebê, certo? E você vai dizer assim, olha, ela tá começando a mostrar sinais de sono, mas ela luta para não dormir, não é o momento. Entendeu? Então, tem que observar. Tem bebês que são muito assim, ativos. Então, nesse caso, Rainara, você tem que fazer com que ela diminua as atividades, certo? Você vai diminuindo aquele monte de estímulo para que ela, depois, às vezes, de 20 minutinhos e tudo, depois de 20 minutinhos, você vai e coloca a bebê para dormir de novo, entendeu? Deixa eu ver aqui. Poliana, você pode dar um exemplo de rotina do recém-nascido? Pois é, Bárbara. O exemplo de uma rotina depende muito do seu bebê, tá certo? Se você começa, ele acorda, você troca a fralda dele, depois ele mama, depois ele arrota e ele dorme, é uma rotina, certo? Então, o que é que você tem que fazer? É só porque o bebê recém-nascido é muito difícil ele sair do peito ainda acordado, entendeu? Se você for tentar colocar o bebê para ficar acordado depois da mamada, ele pode até ficar irritado porque ele tá com sono. Mas dependendo do bebê, quando ele começa a ficar mais espertinho depois das mamadas, então você pode fazer alguns ajustes para que ele possa fazer o momento de atividade. Então, quando ele acorda, você pode amamentar, você pode depois fazer uma atividade com ele e depois ele vai dormir. Mas se você não sabe colocá-lo para dormir sem mamar, então você precisa aprender, entendeu? E é isso que eu ensino dentro do meu curso, certo? As minhas alunas, eu tô aqui, eu tenho até aqui uma aluna que falou comigo há poucos dias, assim, em relação ao bebê recém-nascido, porque o dela é recém-nascido, e ela estava morta de feliz que o bebê dela foi dormir 20 horas, acordou 2 horas da manhã, mamou e depois dormiu e acordou 6 horas. E um bebê recém-nascido, não é para o bebê ficar não sei quanto tempo sem mamar, mas um bebê que mama bem durante o dia, que tá ali, ó, já tá ganhando pezinho, foi para a consulta, já tá ali ganhando pezinho, pode deixar ele dormir. Ai, Pauliana, mas eu tenho baixa produção. Aí é diferente. Aí a gente já tem que entrar na parte de consultoria de amamentação, certo? Porque mães que têm baixa produção de leite têm que amamentar o bebê na madrugada para aumentar essa produção. E na madrugada a produção de leite é maior, certo? Vamos lá. Outra pergunta. Renata. Meu bebê de 4 meses vira a noite toda para dormir de bruços. Ficar desvirando, acredito que atrapalhe seu sono. Provavelmente posso deixá-lo de bruços? Pois é, um bebê de 4 meses, se você quiser ajudá-lo a permanecer de papinho pro ar, você coloca um rolinho abaixo da axila dele, um rolinho bem presinho de um lado e do outro, para poder ele não virar. Mas se ele, mesmo assim, ele já vira, não tem o que fazer. Aí o que é que você deve se atentar ao berço seguro. Berço, bota telinha, tira travesseiro, se tiver colchão fofo, tira, se tiver ninho, tira. Tira tudo, deixa sem nada, tá certo? Para evitar o sufocamento. Mas olha, só explicando. Sufocamento não é morte súbita, tá certo? A síndrome da morte súbita
Ela pode acontecer se o bebê dormir de bruços? Pode. É raro. Tem nas estatísticas aí que tem, eu não me lembro, mas é um bebê a cada 100 mil, se eu não me engano, mas eu não me lembro, gente. Eu posso até pesquisar para vocês de novo. Por quê? Porque a morte súbita, ela não é uma asfixia, ela é uma parada respiratória, certo? Então, por isso que a gente evita os ninhos com aquela parte alta, igual aquelas casinhas de cachorro. Foi por isso que eu fabriquei o útero. Por quê? Porque o ninho, ele tem ali as paredezinhas muito altas e o bebê, quando vira, ele pode sufocar. Ele diminui a quantidade de oxigênio circulante. Então, quanto mais livre o rosto do bebê tiver, melhor, certo? Então, o bebê de 4 meses, se tá virando, não tem o que fazer. Deixa eu ver aqui que tem uma mãezinha que pode ser que ela queira entrar no ar. Deixa eu ver aqui. É Elizabeth, é? Elizabeth que quer entrar no ar. Deixa eu ver aqui. Tô chamando aí, Elizabeth Soares. Vamos lá, aguardar. Vamos aguardar aqui a Elizabeth. Parece que ela não quer. Parece que ela não quer, não tá aqui ou tá, às vezes tá envergonhada de entrar, certo? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Vou responder a das caixinhas de perguntar. Veras Lia. Quantas horas um bebê de 2 meses geralmente dorme de dia e de noite? Depende, Vera. Depende do bebê, certo? Em média, o total, em média, o total de horas que um bebê dorme nessa idade é por volta de 16 horas, certo? Aí, como é que a gente faz? Bota mais ou menos 10 horas ou 9 horas para a noite e sobe ali, dorme 5, 6 horas durante o período do dia, certo? Mas tem que ver se o seu bebê, ele gosta de dormir. Tem bebês que dormem muito e tem bebês que não gostam de dormir. Agora, se o seu bebê dorme uma soneca de 2 horas, outra soneca de 2 horas, outra soneca de 2 horas e meia, aí ele não vai ter sono à noite. Entendeu? Deixa eu procurar aqui outras perguntinhas. Só um instante. Fabriciane Lopes. O que posso fazer para diminuir os despertares noturnos? Você tem que fazer assim, tem que fazer um curso. Ou então tem que fazer os ajustes necessários. Por quê? Porque se o seu bebê acorda muitas vezes, é porque ele tem associações, entendeu? Então você teria que tirar as associações, entendeu? Então, para tirar associações, dependendo da idade do seu bebê, você tem que mudar todo o dia dele, ajustar cada parte do dia, ajustar o ritual noturno para que ele aprenda a dormir no berço, para que ele não tenha despertares noturnos. Entendeu? Quando a gente faz o ajuste noturno, gente, é assim, é um milagre. Entendeu? Por quê? Porque um bebê que acordava 10, 8, 10 vezes, ele já cai ali para metade, logo nos primeiros dias. Certo? Por quê? Porque ele aprendeu a dormir ali no bercinho. E o que faz ele despertar à noite é porque ele dorme com algum estímulo que, quando ele acorda, ele precisa daquele mesmo estímulo para dormir. Se ele dorme mamando, ele vai precisar do mesmo estímulo para voltar a dormir. Certo? Que mais? Olha, como seria o melhor ambiente para sonecas diárias? Meu bebê sempre acorda com 30 minutos de soneca. Fabriciane, não existe assim um melhor ambiente, certo? Existe um bebê que dorme num ambiente assim, ai, com claridade, dorme na rede, se balançando,
e dorme com todo mundo ali perto e tal, e ele dorme, maravilha. Para ele, não precisa ajustar ambiente. Mas quando o bebê dorme na soneca, primeiro tem que saber se ele está dormindo no momento certo, né? Segundo, ele dorme mamando, dorme no carrinho, sendo balançado, dorme na rede, certo? Porque se ele dorme e acorda com 30 minutos, primeiro, você vai ter que fazer um prolongamento da soneca dele, né? E é todo um passo a passo para prolongar a soneca. Ou então, você vai ter que colocar aqui, preparar um ambiente mais, assim, aconchegante, menos estimulante, certo? Então, um ambiente, já que o seu bebê acorda muitas vezes, né? Ou acorda com 30 minutos, você tem que preparar um ambiente menos estimulante. Dentro do quarto, diminui a claridade, deixa ali, não deixa móvel dentro do berço. Tem várias coisas que você deve fazer para que o bebê ele não tenha muita estimulação, certo? Vamos lá. Caroline, janela de sono de bebê de 8 meses. E quantas sonecas? Gente, como eu disse, janela de sono de um bebê de 8 meses, você não precisa ficar atrelado a ela, certo? Por quê? Porque tem bebês, ó, eu fui atender agora uma bebê, ela tem 6 meses e poucos dias. 6 e 15, 6 meses e 15 dias. Aí, a janela de sono dela, só para você ter uma ideia, é de dois, se for olhar a janela, de 2 horas a 2 horas e meia, certo? Quando ela acorda, com 1 hora e 15, ela está morrendo de sono. Qual é a janela de sono dela? 1 hora e 15. Entendeu? Então, quantas sonecas? Depende. Um bebê de 8 meses pode fazer 2 sonecas, como pode fazer uma soneca? Não. Uma soneca não dá. 2 sonecas, se ele fizer 2 sonecas longas, de 2 horas, aí o outro de 2 horas, ele pode até conseguir. Mas geralmente, um de 8 meses, ele está por volta de 3 sonecas e às vezes faz uma quarta, se por acaso a soneca dele for curta durante o dia. Bebê que dorme 40 minutos, ele vai precisar dormir mais sonecas para baixar o cortisol. Certo, Caroline? Então, janela de sono, se você for olhar mesmo, computar, é entre 2 horas e meia, 2 horas a 2 horas e meia, certo? Mas o seu bebê pode passar 3 horas e não demonstrar que está com sono? Pode. Deixa eu procurar aqui outra. Pode fazer as perguntas, viu, gente? Tati Plutarco. Ah, minha parente. Quando colocar o bebê de 1 mês e meio para dormir no berço, sem já ir dormindo? Como é? Quando colocar o bebê de 1 mês e meio para dormir no berço, sem já ir dormindo? Quando colocar, é logo. Quando o bebê acorda, quando o bebê nasce, você já pode colocá-lo no berço sem ele ir dormindo, certo? Mas às vezes é mais difícil. Mas quando é que você coloca? Na hora que ele ali está precisando dormir, você coloca ele no berço, certo? Então, assim, é você incentivar o bebê a gostar do berço. Você tem que estimular o seu bebê a gostar do localzinho onde ele vai dormir. Seu bebê ele já foi para o berço acordado? Será? O seu bebê, eu queria fazer aqui essa pergunta, tem algumas mães me assistindo. O seu bebê já foi para o berço acordado ou você só coloca o bebê no berço dormindo? Quem é que só coloca o bebê no berço dormindo? Levanta aí a mão, bota aí eu. Quem é? Vamos lá. Eu vou ver aqui. Enquanto vocês respondem aí, eu vou responder essa perguntinha aqui da Thaísa. Deixa eu ver aqui. Que aqui meu celular tá carregando, gente. Hoje ele já caiu, descarregou todinho. Então, deixa eu ver aqui. Se tem aqui. Thaísa.
Como deve ser o sono noturno de um bebê de 15 dias? Maitê está acordando de 2 em 2 horas. Thaísa, assim, um bebê com 15 dias está em pleno pico de crescimento, tá certo? Então, se não tem padrão, realmente nessa idade não tem, viu? Principalmente como ela está no pico de crescimento, às vezes ela acorda por desconforto e tudo mais, vai precisar mamar. E com 2 horas tá bom demais, né? Tá certo? Gustavo Meira. Poliana, estamos planejando ter nosso primeiro filho, mas estamos com medo de não conseguirmos trabalhar mais. Depois de quanto tempo ele dorme a noite toda? Ó, Gustavo, primeira coisa, né? Em quanto tempo não dá para a gente dizer assim, em tanto tempo. Por quê? Porque eu tenho pacientes que os bebês com 15, 20 dias já dormem 5 horas por noite, certo? Então, tem outros bebês que dormem, mas acordam para mamar, mas não ficam acordando a cada hora para mamar. Então, isso você vai ajustando. Um bebê com 1 mês, ele já pode dormir em torno de 5 horas direto? Já. Tem bebês que antes disso, um bebê com 2 meses, tem bebês que fazem ali mais ou menos 5, 6 horas por noite. Tem. E o bebê de 3 meses já faz mais tempo, 7 horas, 8 horas, certo? Então, é rumo às 10 horas de sono seguidas, certo? Mas o bebê que dorme, um bebê de 2 meses que dorme tipo 8 horas da noite, acorda 2 horas da manhã e depois acorda 6, é maravilhoso, entendeu? Então, assim, a minha sugestão, Gustavo, se você quiser, participe do meu webinário que vai ser agora, dia 24 de fevereiro, às 21 horas. É só você ir aí na minha bio do Instagram e se inscrever. Pode ser o papai, pode ser mamãe, tá certo? Futuros papais, vovós. Pode, por quê? Porque é importante que todo mundo fale a mesma linguagem, certo? E é mais fácil o bebezinho dormir à noite primeiro do que durante o dia, tá certo? Lógico que o recém-nascido ele muda muito, ele troca mais, né? Troca o dia pela noite. Mas quando você começa a fazer uma rotina nele, olha, em poucos dias ele já começa a apresentar uma mudança do padrão noturno. Sângela, minha bebê vai fazer 9 meses e se alimenta super bem durante o dia, mas mesmo assim ainda acorda 2 a 3 vezes na madrugada. Não é só o alimento, entendeu, Sângela? A alimentação é um pilar, é uma coisa que você deve ajustar. Mas a gente tem que ver soneca, tem que ver as estimulações que você faz, tem que ver se o bebê é pouco estimulado, tem que ver se você tem uma rotina diária com ela ou se você muda muito. E tem que ver se ela sabe dormir no ritual noturno, no berço. Porque se ela não sabe dormir no berço, provavelmente ela vai ter mais despertares. Entendeu? Rainara, Sângela, manda pelo símbolo de interrogação, amiga. Maiara Elisa, Pauliana, meu bebê tem 1 mês e 5 dias e tem um sono muito irregular. O que posso fazer para ajudá-lo? Rotina, aprender a amamentar bem, amamentar com qualidade, certo? Gente, não é querendo fazer propaganda do meu curso em relação a isso, mas o meu curso do sono, ele tem um módulo que é exclusivo de amamentação, mostrando como é a pega, como é mamada de qualidade, como é que você bota o bebê para ficar elevado depois das mamadas. Então, assim, ele é muito legal porque você não tem só aquele apoio da consultoria de sono. Você tem um apoio de amamentação e nesse agora, a mãe ainda vai ganhar 2 bônus assim fantásticos, que vai assim servir demais para ajudar vocês aí com o soninho do seu bebê, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Fabriciana. Meu bebê não dorme no berço, mas com a chupeta. É uma associação negativa?
motivos dos despertares, Fabriciane, quando você for fazer uma pergunta, você pode até fazer uma seguida da outra para poder eu conseguir. Porque às vezes, ó, meu bebê não dorme no berço, mas com a chupeta. Ou ele não dorme no berço, mas com a chupeta ele dorme. Se for com a chupeta ele dorme, não tem problema nenhum. A associação negativa da chupeta, certo? Eu como consultora de sono, porque eu não, assim, não sou a favor da chupeta, tá certo? Porque a chupeta causa confusão de bicos e tudo, mas se a mãe decide colocar, eu não vou de encontro ao que ela tá querendo fazer. Mas pelo menos assim, use a chupeta só para o bebê dormir, tá bom? Para ajudar. Mas só que alguns bebês, o que é que acontece? Alguns bebês, eles têm uma associação negativa com a chupeta, porque se a chupeta cai e ele acorda, então é uma associação negativa. Aí a melhor coisa é o quê? Tira a chupeta de vez. Tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar meu celular assim. Ah, agora melhorou. Entendeu? Então não tem como você manter uma chupeta no bebê e ele, quando a chupeta cai, ele acorda. Por quê? Porque, primeiro, uma coisa, chupeta pode mascarar uma fome. Será que você está colocando a chupeta no seu bebê para dormir, mas ele está com fome? Porque você precisa saber se o seu bebê está mamando bem. Você precisa dar mamadas de qualidade. Ai, Paulinha, mas meu bebê não mama mais, ou então meu bebê toma fórmula também e tudo. Mas mesmo assim, você tem que saber. Ó, tem mães que dão alimento para o bebê a cada meia hora ou a cada uma hora. Aí o bebê fica comendo como? Mamando como? Picado. Ele enche a barriga em algum momento? Provavelmente não. Aí ele vai ficar, é um bebê faminto o tempo inteiro. Entendeu? Aí a chupeta é uma associação negativa? Não se a chupeta cair e ele continuar dormindo. Tá certo? Chupeta é bom para induzir o sono? Para alguns bebês, sim. Às vezes o bebê mais inquieto, mais irritadinho, mais chorãozinho. Às vezes é necessário uma chupeta. Mas ele precisa saber chupar a chupetinha e quando ele dormir, a chupeta cair da boca dele, ele não acorda. Tá certo? Então, os motivos de despertares pode ser por causa da chupeta? Pode, que a chupeta caiu. Vamos lá. Sângela, minha bebê vai fazer 9 meses e ainda acorda 2 ou 3 vezes na madrugada. Ah, eu já falei. Foi, Sângela? Pois é, porque tem que ver tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque, ai, gente, de manhã, olha, meu bebê tem 9 meses. Ah, ela come super bem. Ela toma o café da manhã, ela lancha, ela almoça bem e tudo, mas e o resto? E o resto? Você tem que ver toda a parte de estimulação, o momento de dormir, se ela faz sonecas boas, se ela não faz sonecas boas, e o que é que você tem que fazer. Então, são muitas coisas, certo? Muitas coisas. Bruna, sou da área da saúde e estou amamentando. Posso tomar a vacina para combater o Covid? Ou o que é que você pode fazer? Você tem que falar com o seu obstetra, mas a vacina para combater o Covid, ela é de vírus morto. Então, se você for olhar no site da Febrasgo, tá certo? Você vai ver que as mães que amamentam podem, eles estão até fazendo aí um consenso, elas podem receber a vacina, tá bom? Mas fale com o seu obstetra, tá certo? Porque como você está amamentando e você tem um médico responsável por você para esse momento, é importante que você tenha a liberação dele, tá certo? Mas como é vírus morto, então é do mesmo jeito que a mãe toma a vacina do tétano, tá certo? Vocês não tomam quando estão grávidas? Pronto. É a mesma forma assim, o vírus é morto, certo? Então não vai causar
algum problema em você. O que vai acontecer é você só vai aumentar a sua imunidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Renata, ele passa por cima do rolo com tudo. Ele passa, né? Então, Renata, ó, é zero coisa dentro do berço, zero, certo? E usar telinha para colocar no berço, para ele não enganchar os pés, tá bom? E aí, se ele virou uma vez, paciência, não tem o que fazer. Ó, a síndrome da morte súbita, ela é de deixar a gente com um temor grande, só que tem alguns bebês que têm mais, assim, são do grupo de risco. Bebês que são prematuros, nasceram abaixo de 34 semanas, bebês que são filhos de pais fumantes ou que usam drogas, certo? Ilícitas, certo? Bebês que precisaram de oxigênio quando nasceram, bebês prematurinhos, que eu já falei, né? E tem assim, bebês que são do sexo masculino, tá certo? E também bebês que nascem em lugares frios, tá certo? Então tem bebês, tem assim um grupo que tem mais risco de morte súbita. Deixa eu ver, Raquel Freitas, minha bebê de 2 meses, passa o dia dormindo e acorda para mamar. Ótimo. Mas um bebê de 2 meses, Raquel, precisa ter uma rotina, precisa ter uma atividade, tá certo? Você tem que fazer ali algum estímulozinho com ela, colocar de barriguinha para baixo, né? Colocar uma música para ela ouvir, conversar, e não só mamar para dormir, passar o dia dormindo, tá certo? 2 meses já tá ali numa fasezinha que tem que ter algum estímulo. Não um monte de estímulo, tá certo? Fabriciane, ele dorme no berço. Sempre que acorda, eu tento fazê-lo dormir novamente. Ótimo. Então, excelente, Fabriciane. Se ele dorme no berço, 10. Parabéns. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, gente. Cadê as perguntas? Aqui as perguntas já acessaram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Será que estava aqui? Aqui. Oi, Gabriela. A minha filha tem 3 anos e 8 meses. Oi, Gabriela. E a sua bebê dá trabalho para dormir também? Olha aqui, gente. As perguntas já cessaram. Eu queria saber qual é Tati Plutarco. Desculpa, como? Espera ainda. Deixa eu procurar aqui que a Tati Plutarco, ela escreveu aqui alguma coisa e eu queria saber aqui o que foi que ela tinha. Eu não consigo achar. Não consigo achar, Tati. Eu estou tentando procurar aqui. Ah, desculpa, eu só coloco dormindo. Ah, tá certo. Pois é. Porque se você só coloca o bebê dormindo no berço, ele não vai saber que ele dormiu lá. Caroline está também, ó, dizendo, ó, que o bebê só vai para o berço quando está dormindo, ó. Caroline, Sângela, certo? Então, quando um bebê só vai para o berço dormindo, olha, o bichinho vai se assustar demais, gente. Por quê? Porque se você
acabou, se ele dormiu aqui, vai para o berço, ele vai acordar. Pelo menos a maioria deles. Tem bebês que não tem esse problema. Não tem. Dorme no colo, vai para o berço, dorme a maravilha. Mas a maioria não. É por isso que as mães precisam, para você ensinar um bebê a dormir no berço, certo? Ensinar o bebê a dormir, porque dormir é uma habilidade. Você precisa ter determinação. Você primeiro tem que dizer assim, peraí, eu estou bem aqui, eu tô me sentindo bem com ele dormindo assim? Não, não estou. Eu estou exausta. Então, eu preciso ajudar o meu bebê, porque não é ele que vai dizer, mamãe, ó, a senhora me bota aqui no berço, certo? Aí eu vou dormir aqui no berço. Não, porque é você que vai decidir. A decisão vem dos pais. O modo de ensinar vem dos pais. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Seu bebê toma vacina? Toma. Ele chora? Chora. Seu bebê, quando vai aprender a engatinhar, ele vai engatinhar, ele bate o queixinho no chão várias vezes, ele chora? Chora. O seu bebê, quando vai iniciar a introdução alimentar, você vai dar e ele não quer puxar o peito para mamar, ele chora? Chora. E por que que no berço, quando você bota ali, se ele faz, você tira? Entenderam? Então, tem muitas coisas que o bebê chora. E por que que dormir ele não pode chorar? E não é chorar, deixar abandonado. Mas é você entender que o seu bebê, ele chora por N motivos. Tá certo? Maria Oliveira. Meu bebê tem 10 meses, a soneca dele é de. Ah, tá certo. A soneca dele é de. Não entendi. Você quer saber a janela de sono dele? É em média 3 horas e meia, certo? O bebê que tem 10 meses. Mais ou menos isso, certo? Mas vai depender do seu bebê. Aí, a Thaísa também, ó. O bebê só vai pro berço depois que dorme. Não é isso? Vi, França, tô tentando tirar. Às vezes coloco acordado, mas é difícil. É difícil. Mas, se você for persistente, você vai conseguir. Gustavo, estarei presente. Vou me inscrever. Ótimo, Gustavo. Se você tiver algum amigo que também esteja grávido, né? Algum futuro papai e tudo, avisem para ele, porque o evento, o nosso webinário, ele é online e 100% gratuito, certo? Lá eu vou mostrar a base da minha mentoria Sono dos Sonhos. Eu vou mostrar a base de como eu trabalho. Eu vou dar várias orientações. E lá no final do webinário, eu vou dar uma oportunidade para você que quer dar um passo além, para você que quer ajudar, quer ensinar o seu bebê a dormir mais de 10 horas por noite, tá certo? Então, você vai ter a oportunidade de entrar, de ser um, um papai, uma mamãe, né? Que fazem parte do rol ali dos futuros papais superpoderosos, certo? E aí você pode adquirir lá o curso, tá certo? Mas o webinário, ele é 100% gratuito. Maria Oliveira. Meu bebê, ele dorme de 10 a 15 minutos, 2 vezes ao dia. O que é que eu faço para ele dormir mais? Maria, aí tem que ver várias coisas, né? Primeiro, eu não sei qual é a idade do seu bebê, mas se ele dorme de 10 a 15 minutos, tem que ver primeiro a amamentação. Se ele realmente está mamando satisfatoriamente, se ele está ficando feliz, certo? Veja se ele está ganhando peso, que às vezes, ele mama de 10 a 15 minutos, ou ele dorme. E depois, o que é que ele fica fazendo quando ele fica acordado? Só no peito, certo? Então, tem que saber se ele está mamando bem. Tem que saber se você consegue, precisa aprender a observar a hora que ele está pedindo para dormir. Quais são os sinais de sono de um bebê? Coça o olhinho, ele
fica olhando para o vago, né, para o nada. Ele pode ficar sem querer ver o brinquedo, começa a ficar a bocejar muito, né? Porque tem alguns bebês que bocejam, mas não é porque estão com sono, mas tem ali o bebê fica com os olhos vermelhos e fica bocejando, bocejando, provavelmente é sono. Então você precisa naquele momento ajudar o seu bebê a dormir, tá certo? Maria Oliveira, só ponho ele no berço quando ele dorme. Pois é, aí está o problema, entendeu? Por quê? Por que você não põe ele no berço antes dele dormir? Ah, mas é porque ele acorda. Às vezes a gente quer atropelar as etapas. A gente não tem paciência de ver um bebê passar 20, 30 minutos no berço para ele dormir. Sabia disso? E aí, Celina, Sheila, Fabriciane, Lopes, ele dorme, certo? Thaís Aguiar, tá aí. Não é, Thaísa? Então, Nice, tudo bom, gente? Raiele Ramos, quando o bebê entra em efeito vulcânico à noite, qual a dica para acalmar e fazer dormir? Gente, efeito vulcânico, a dica para acalmar e fazer dormir não tem. Tem, sabe o quê? Você no dia seguinte ajustar as sonecas do bebê para que ele não faça o efeito vulcânico. Porque quando o bebê entra em efeito vulcânico, ele fica muito irritado e ele pode fazer muito mais despertares à noite. Entendeu? Muito mais. Tá certo? Então, se não tem uma dica para acalmar, você pode tentar dar um banho nele e tentar acalmá-lo, mas é porque ele está com cortisol tão elevado que ele fica assim bem desconfortável, entendeu? A criança, aí o que a mamãe diz assim, as mães, ele tá com muita cólica, mas não é. Bebê que faz péssimas sonecas, bebê que fica inquieto no final de tarde porque fez péssimas sonecas, é efeito vulcânico. Ai, minha garganta. Esqueci de tomar água. Tá certo, Raeli? Raeli. Raeli, eu perguntei sobre efeito vulcânico. Pronto. Entendeu que o efeito vulcânico é o acúmulo de cortisol por falta de soneca. E aí, quando ele acumula, vai chegar uma hora que ele está tão cansado, que ele não consegue dormir por causa do cortisol. Então, ele começa a ficar irritado, irritado, e nada faz ele parar de chorar. É bem difícil. E o bebê, às vezes, fica se batendo, se jogando no seu para trás, quando você está segurando ele, porque ele não consegue parar de chorar. Sheila Mesquita, meu bebê tem 1 mês e 20 dias. Durante o dia só quer dormir no braço. Ele só quer ou você só põe ele no braço para dormir? Hein, Sheila? Meu bebê só quer dormir no braço. Foi ele que disse, mamãe, eu só quero dormir no seu braço. Foi ele? Tenho certeza que não, não é não? Então, você vai começar a colocá-lo no bercinho, certo? Mas só que tem todo um passo a passo, 1 mês e 20 dias. O bebezinho, ele tá ali, assim, é muito fácil ele aprender, certo? Por quê? Porque ele não inculcou ali na cabecinha dele, tá certo? É mais fácil. Elizabeth enviou uma solicitação para participar. Você quer entrar, Elizabeth? Eu até coloquei aqui para você entrar. Elita, à noite é assim, não tem problema. Agora, de dia, ele acorda sempre. Pois é, porque durante o dia, o cortisol, ele tá contra o sono, entendeu? Então, por isso que você precisa ensinar o bebê na soneca, assim, baixar a rotação dele, tentar ver se ele começa a se acalmar para poder dormir.
Janela de sono de 6 meses. Picurru do papai. Tudo bom? Janela de sono de 6 meses é em média de 2 horas a 2 horas e meia. Alguns bebês ainda fazem 1 hora e 45. E como eu disse, essa minha paciente, minha aluna, ela tem, a bebê dela dorme com 1 hora e 15, certo? À tarde é que a bebê dela estica 1 hora e 45. E a janela de sono, se for olhar mesmo, é de 2 horas a 2 horas e meia. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Tem mais pergunta aqui. Ai. Durante o dia, ela faz 3 sonecas de 45 minutos a 1 hora. Tem 4 meses e 20 dias. Não tá tão ruim, tá certo? Mas, assim, 1 hora é uma soneca restauradora. 45 minutos, às vezes não. Então, se a sua bebê faz 3 sonecas de 40 minutos, ela acorda bem, acorda feliz. Se acordar, ótimo. Mas se acordar enjoadinha, ela vai precisar dormir um pouquinho mais naquela soneca que ela acordou enjoadinha. Tá certo? Deixa eu ver. Gente, eu quero agradecer demais. E outra, segunda-feira, lembrem-se, uma live com a doutora Ana Carmen Marques. Ela é arteterapeuta e vai dar muitas orientações para vocês para melhorar a ansiedade e a depressão, tá bom? E se você ainda quer fazer sua pergunta, vai lá na minha caixinha nos stories que eu tenho o maior prazer em responder. Tá joia? Então fica com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser.